Olá, oitavo ano! Vamos lá para a nossa aula de arte dessa semana. Semana passada nós fizemos uma atividade, né, dando início ao trabalho com sombras, né? Fizemos um desenho de um vaso com algumas frutas e vocês tinham apenas que fazer a pintura, certo? Não precisavam fazer o desenho, apenas iam pintar o desenho seguindo, né, o passo a passo que tinha para vocês fazerem o sombreamento, né? Quem fez viu como ficou o resultado legal, o resultado final fica bem interessante. Então, na atividade dessa semana, nós vamos continuar com esse trabalho sobre as sombras. Nós vamos conhecer a chiaroscuro. Vocês já ouviram falar nessa palavra diferente, né? É um tipo de sombreamento, certo? Aqui fala no textinho de vocês. O chiaroscuro é uma das estratégias inovadoras da pintura renascentista do século XV. O chiaroscuro se define pelo contraste entre luz e sombra na representação de um objeto, porém com menor número de nuances tonais, né? Então, assim, ele não tem aquele degradê de cores, né? A sombra dele é uma cor mais fechada mesmo. É uma técnica de pintura a óleo, né? Desenvolvida durante o Renascimento, que usa fortes contrastes tonais entre as formas tridimensionais da luz e da obscuridade para o modelo, muitas vezes para efeitos dramáticos. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão observar que aí no modelo de vocês eu coloquei esse mais simples dessa fruta, mas tem pinturas lindas utilizando essa técnica. É só colocar lá na pesquisa do Google, né, chiaroscuro, e buscar nas imagens. Aparece quadros fantásticos. Se vocês tiverem a oportunidade, vocês olhem, certo? É muito bonito. Eu não coloquei figuras pela questão da gente estar iniciando, então existe um grau de dificuldade para ser feito. Então a gente tem que começar pelos mais leves para poder se aprofundar mais. Mas vale a pena vocês fazerem essa pesquisa para conhecer um pouquinho mais e vocês verem como é bonito. Então, o chiaroscuro tenta representar no desenho e na pintura sombras mais definidas, simulando o volume. Essa técnica geralmente não leva em conta a luz refletida, que pode ser vista na região da penumbra, e faz com que muitas formas sejam identificadas por fechamento. Então, na atividade de vocês, o que é que a gente vai fazer? Tem essa figura para vocês podem observar ela aí como modelo, né? Uma pera, e pela questão do local que ela tá, o escuro, né? Ela tem essa sombra que vem aqui por cima até a metade dela e fica aparecendo só a metade. Então, metade fica no escuro e metade fica à vista. É tipo como se fosse aquele movimento, né, do sol sobre a terra, né? Que quando o sol tá desse lado, né? Esse lado fica claro, né? Que é o que fica de dia, e esse lado fica escuro, que fica o lado de noite. Então, aqui, quando o sol fizer o seu movimento rotativo, né? Aí isso aqui vai inverter. Lembra essa questãozinha da aula de geografia, né? Mas então, na atividade, quem tiver com a folhinha, faz direto aqui na folhinha. Quem não pegar a folha, pode fazer direto no caderno de desenho, não tem problema não, tá certo? Vocês vão fazer. A fruta é de preferência de cada um, não é obrigatório que seja uma pera. Cada um pode fazer a fruta que quiser, certo? Mas nós vamos utilizar a tinta para fazer essa atividade, que eu acho interessante a gente fazer com a tinta, porque para a gente ver essa questão do sombreamento com as cores, a gente ir fazendo essa brincadeira. Na semana passada a gente usou lápis de colorir, essa semana vamos ver como vai ficar esse trabalho com a tinta, né? Então, eu vou fazer aqui rapidinho, vou mostrar para vocês, mais ou menos para dar uma dica para vocês como fazer. Porque o que eu acho interessante, usar a técnica da pintura com a buchinha, né, de esponja de lavar pratos, né? Um pedacinho pequenininho que pega para fazer esse, como se diz, esse degradezinho que tem aqui, que ainda tem, né, que é onde vai a penumbra, vem e se encontra aqui na fruta. Então, é interessante fazer para dar mais um efeito do degradê que tem aqui, certo? Então, a primeira coisa a fazer, desenhar a sua fruta. Desenha ela por completo, certo? Vai desenhar ela toda. E para vocês poderem ter a noção do espaço. Duas opções que você pode ter.
Você pode pintar a fruta por completo, deixar ela secar um pouco e depois fazer a pintura com o preto. Como você também pode pintar só a metade da fruta e vir pintando o preto e fazendo essa sobreposição usando a esponjinha só na parte que encontra o preto com a cor que vai contrastar da sua fruta, certo? Pode ser feito desses dois jeitos. Então aí vai ficar a critério de vocês de como fazer. Aqui eu vou desenhar a minha fruta. Eu vou fazer a pera mesmo, certo? E com o pincel, eu vou pintar primeiro ela. Eu não vou pintar ela por completo, eu vou pintar só uma parte. E agora é pintar a parte preta. Para pintar a parte preta, ó, devagarzinho, essa parte aqui que dá o contorno da fruta, certo? Para não ultrapassar a linha. Já pintei aqui a maior parte e demarquei aqui o contorno, né? Que é para poder, quando for preenchendo, fica mais fácil. Você demarca o contorno para ir preenchendo. O que é que a gente vai fazer aqui, ó? Com a buchinha, vou passar um pouco de tinta na buchinha, ou esponja. Pra gente fazer isso aqui, ó. Vai dar essas carimbadas, certo? O importante não é o que vai ficar para essa parte aqui, é o que vai ficar aqui de encontro da fruta com o preto, certo? Pra ele ficar assim, ó. Vocês verem que ele tem umas partículas pequenininhas, né? Quando a gente vai na união do amarelo com o preto. Então, aqui eu vou finalizar. Fechar aqui o preto todo. Aqui onde ainda tem, a gente pode passar um pouquinho aqui em cima, para o preto ficar bem definido, certo? O importante da buchinha é só nessa junção aqui mesmo. Então é isso, pessoal. Aqui tá o meu, ó. Fiz questão de fazer para vocês verem. Olha só como dá o contraste do amarelo no preto, né? E a junção aqui, ó, o efeito da buchinha, como é que fica, ó. Tá vendo? Como se estivesse esmaecendo. Aqui tá a minha. Então, eu espero que vocês façam e divirtam-se fazendo. Lembrando que a fruta é de escolha de cada um que faz a fruta que quiser, tá certo? Mas não deixem de fazer. Primeira atividade do quarto bimestre, tá certo? Fica aguardando as fotos das artes de vocês. Beijo bem grande, fiquem com Deus e até a próxima aula.